É, mas então, vamos direto começar a falar sobre o texto, né? Origem do totalitarismo. Por que que eu escolhi falar sobre esse texto? A Priscila, como eu mencionei, ela me convidou para dar a primeira aula, né, inaugural da plataforma. Essa é a primeira aula que a gente está dando. E eu sugeri que a gente desse essa aula sobre o origem do totalitarismo, por algumas razões. Primeiro, talvez a mais óbvia, mas a menos importante nesse caso, é o fato de que eu estudo Hannah Arendt, então é uma autora com quem eu tenho uma intimidade já mais antiga. Mas há outras razões para isso. Uma delas é que, a partir de 2016, com a vitória eleitoral do Donald Trump nos Estados Unidos, o origem do totalitarismo teve uma espécie de ressurgência no interesse dele. Ele voltou, começou a ocupar novamente a lista de livros mais vendidos, e junto de livros, por exemplo, como 1984, Admirável Mundo Novo e outros, que estão enfrentando questões relativas ao que se poderia chamar de momentos distópicos, né? Então, eu acho que houve uma ressurgência no interesse do totalitarismo, e a ideia é que a gente leia esse texto aqui no Brasil também, tendo em vista o nosso cenário específico, a especificidade dos problemas políticos, sociais que a gente está enfrentando. Mas uma advertência que eu gostaria de fazer antes de entrar no texto e falar um pouco mais sobre a Hannah Arendt, e eu vou tentar deixar isso bem claro na minha apresentação. O totalitarismo não é um regime como outro qualquer para Hannah Arendt. O totalitarismo é um regime excepcional e original do século XX. É um tipo de regime original do século XX. E ele não deve ser confundido com outros tipos de regimes opressores ou violentos. Há uma diferença não apenas quantitativa, mas qualitativa entre o regime totalitário e uma tirania, uma ditadura ou um despotismo, que são três exemplos clássicos de regimes que são considerados esses regimes mais opressores. Outra advertência importante, e a Hannah Arendt reitera isso ao longo do texto várias vezes, é que há uma diferença entre o regime totalitário em si, os regimes totalitários em si, e os elementos totalitários que constituem esses regimes. Ou seja, um determinado elemento pode ser considerado um elemento totalitário por ela, sem que a presença dele em determinado contexto histórico-político provoque necessariamente a ascensão de um regime totalitário. Isso é importante. Ou seja, a gente pode ter elementos totalitários que a gente, ao ler o texto da Hannah Arendt, reconheça nas nossas sociedades. Isso, porém, não significa que pela a mera presença desses elementos totalitários produza inevitavelmente um regime totalitário. Então, isso também é fundamental. E um outro, que a forma como a Hannah Arendt produz a narrativa dela sobre o fenômeno totalitário é uma forma que, se vocês, aqueles que tiverem, principalmente aqueles que tiverem interesse em depois ler o texto, encarar o texto, isso talvez decepcione alguns, eu espero que não, mas talvez decepcione alguns, que é um texto que se presta muito pouco a análises panfletárias. O que eu quero dizer com isso? Se talvez alguns de vocês que tenham vindo na esperança ou na suposição de que eu vou chegar ao final da minha aula e afirmar que ou o governo Trump nos Estados Unidos ou
os sinais que um governo Bolsonaro está apontando aqui no Brasil estão apontando para um regime totalitário, talvez se decepcione, porque o buraco é um pouco mais embaixo. Então, essa é importante. O que não significa que o que ela tem a dizer sobre regimes totalitários não nos sirva, simplesmente porque nós não vivemos em regime totalitário.